Olá! Hoje todo mundo sabe pronunciar ou sabe responder em relação à questão de muita chuva, menos chuva, neve. Não, porque a gente tem hoje o aquecimento global, porque a gente tem toda essa relação de queima de combustíveis fósseis e aí o homem está, de certa forma, num processo de alteração do clima do planeta. Já de antemão digo para vocês que isso é tudo mentira, isso é tudo uma balela, né? O planeta em si, ele tem as suas próprias características, as suas condições. Nós temos que entender essas condições que o planeta em si tem, o nosso planeta. Principalmente nas condições físicas, características físicas. É muita coisa que envolve para que a gente tenha condições climáticas do que você colocar a culpa no ser humano ou na queima de combustível fóssil. Ao longo de milhões e milhões de anos, muita coisa mudou no planeta e ainda muita coisa há de mudar no planeta. A gente não pode colocar o ser humano que está aqui num milésimo de segundo desse planeta que ele existe como um grande motivador, um grande causador dessas alterações que a gente tanto escuta aí a falar, né? E sobretudo nessa questão climática, existem situações que nós temos que compreender. Existem fenômenos que promovem mudanças na condição climática do planeta. Primeira coisa, você tem que saber nessa condição desses fenômenos o que é clima e o que é tempo. São situações diferentes. Na verdade, para meteorologia, não existe tempo, mas essa condição, esse conceito ele foi criado para que a maioria pudesse entender essas diferenças que ocorrem na atmosfera. Então, o tempo ele é um momento da atmosfera. O clima, sim, ele existe. Ele é uma sucessão de tempos, ou seja, uma série de mudanças que vão promover o clima. Num conceito muito simples, o clima não muda. O que muda? O tempo. Hoje está ensolarado, está nublado, chuvoso, né? O clima, a gente tem estações que proporcionam tudo isso. E nós temos dois fenômenos que têm um estrago danado no planeta. Esses dois fenômenos são fatores climáticos, são anomalias climáticas que se tornam fatores climáticos. Um fator climático, ele cria elemento climático. Para entender muito simples isso, você pega a altitude, quanto mais alto, menor a temperatura, logo a altitude é um fator. E o elemento é quem? É a temperatura mais baixa. El Niño e La Niña são anomalias climáticas que nós conceituamos como fatores climáticos, né? E um esquenta e o outro esfria. Provoca uma série de mudanças na temperatura no planeta, professor? Provoca. E nós veremos essa série de mudanças que o Laninha e o El Niño promovem no planeta, né? Principalmente quando a gente trata de mudanças locais específicos. Então, num conceito muito simples, vamos diminuir aqui para você poder visualizar melhor isso, ó. O El Niño é um aquecimento das águas no Oceano Pacífico e o Laninha é o resfriamento. E olha só, não é muito que aumenta a temperatura, tá? Cuidado, você que acha que aumentou muito a temperatura. Não, são graus assim, 2, 3, no máximo meio grau que aquece. Agora você tem que entender, você tem que visualizar que é um oceano enorme, enorme volume de água. E aí quando isso acontece, quando esse volume enorme tem meio grau, 1 grau, 2 graus a mais, pensa que essa água toda evapora. A mesma coisa quando ela esfria, quando ela resfria, tá? Quando ela promove o resfriamento abaixo da média, né? Então, são situações simples, mas nós temos que entender a dinâmica do planeta para esses fenômenos que não acontecem aleatoriamente, como a circulação de água no planeta, as correntes marítimas. Essa água que circula no planeta, ela é uma só. Ela circula, o que faz ela mudar? A temperatura dela e a sua salinidade. É isso que promove a alteração dessa água toda aí no planeta, porque ela é uma só. E vamos entender uma coisa, minha gente. Um dos grandes motivos das mudanças climáticas, do clima do planeta ser isso que nós temos hoje, é o afastamento dos continentes, a colisão das placas tectônicas que formou essas cadeias de montanhas,
E esse afastamento promoveu a circulação dessa água, porque antes, quando era um só continente, essa água toda passava em volta, na chamada Pangeia. Então vejam como o planeta ele vai em constante modificação. Na visão de James Lovelock, o planeta ele é um ser vivo, a teoria de Gaia, né? O planeta ele é um ser vivo e passa por uma série de modificações. Então olha só, se você pegar um planisfério, você pegar um mapa como esse aqui, um planisfério como esse aí, você olhou de frente para ele, você visualizou de frente para ele, existe um modelo, uma forma muito trivial. Você olhou do lado direito, corrente marítima fria dos oceanos. Olhou para os oceanos, lado direito, corrente marítima fria. Lado esquerdo, corrente marítima quente. Já digo para você entender uma coisa aqui. Quem que muda muito o clima do planeta? São dois agentes que têm um papel fundamental. Fundamental. O Sol e os oceanos. Então não vem com essa história de ser humano e tal, porque é conversa fiada também. E essas correntes marítimas têm um peso muito grande. E justamente onde ocorre o El Niño, ó, é nessa corrente aqui, ó, a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria. E aí eu vou explicar para você poder entender agora o que toda corrente marítima promove, o que toda corrente marítima faz. Você precisa entender que o planeta ele está interligado, nada é aleatório. Assim como nós temos a circulação de vento, nós temos a circulação de água. E tem ligação, professor? Tem total ligação. Só um exemplo para você poder perceber aqui. Furacões acontecem aqui, ó, nessa região. Aqui é o mesmo fenômeno chamado de tufão, só mudou o nome. Mas entendam uma coisa. Existem causas para esses fenômenos estarem aí, ó. São ventos dispersores. Ventos dispersores, não são ventos concentradores. Aqui converge, aqui diverge. E quando nós temos as correntes marítimas, vamos entender isso agora, toda corrente marítima fria, ela promove um fenômeno chamado ressurgência. Toda corrente marítima promove a ressurgência. E o que é isso, professor? Essa água ela é profunda. Ela vai lá na profundeza do oceano, essa água aí. E ela faz o quê? Ela traz toda a matéria orgânica que está aí no fundo do oceano. E traz para quem essa matéria orgânica, professor? Ela traz para os peixes poderem se alimentar. Então, toda corrente marítima fria, ela promove o fenômeno da ressurgência. E olha só aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é corrente fria, corrente fria. Todas essas em azuis aqui promovem a ressurgência. Essa ressurgência ela está vinculada com a circulação da água e com a circulação do vento, porque os ventos circulam de uma maneira muito simples. Os ventos que convergem entre o Trópico de Câncer e Capricórnio nós chamamos de ventos alísios, ventos de baixa pressão atmosférica. Esses ventos convergem. Os ventos contralísios, eles divergem. Quando ocorre a ressurgência, visualizem que ela ocorre por conta da circulação da água e também da circulação do vento, né? Lá na região do Peru, essa corrente fria de Humboldt, ela promove a ressurgência lá, tá vendo? Ela traz toda a matéria orgânica que está ali, ela traz em direção à parte da superfície. E aí, isso faz com que o Peru, por exemplo, tenha uma enorme capacidade de pesca e tem uma indústria pesqueira motivada para isso, né? Então é um fenômeno natural. Olha só para você entender o El Niño e o Laninha. América do Sul, a Austrália. Isso aqui em condições normais, sem alteração nenhuma na atmosfera, sem El Niño, sem Laninha, condições normais. Ó, existe um deslocamento dos ventos alísios até a região da Austrália e Nova Zelândia, que nós chamamos de célula de Walker. Isso aqui é em condição normal. Olha só a ressurgência quando ela ocorre aqui, tá? Ocorreu a ressurgência, pronto, em condições normais, nós temos aí uma circulação de um ano, ou de um momento que não tem influência de El Niño nem de Laninha, certo? Vamos então a quando tem o El Niño. Olha quando tem o El Niño, ó. Esquenta a água do Oceano Pacífico. Por que ela esquentou, professor? Ninguém sabe explicar até hoje por que ela esquenta, quais são os motivos dela esquentar essa água aí. Não existe uma explicação científica para essa condição ainda. Há uma série de hipóteses, mas não tem nada concreto. E quando essa água esquenta,
evapora. E aí, ó, o que que não acontece mais? Não tem mais chuva na Austrália, tá vendo? Ó? Intensificou essa célula de Walker e aí chove somente nessa região aqui do Oceano Pacífico, ó, promove toda uma alteração porque a água esquentou do Oceano Pacífico. Condições de laninha, aí já é totalmente o processo ao contrário. Ó como é que intensifica a ressurgência e aí vai ter tempestades aonde? Lá na Austrália, na Oceania. Então vejo que são anomalias climáticas, alterações climáticas provocadas por quem? Justamente por conta de um fator climático, que é o aquecimento e o resfriamento do Oceano Pacífico. Por isso que eu repito, os oceanos têm grande papel de importância na alteração climática. Então vamos lá, vamos visualizar agora aqui condições normais, El Niño e Laninha para ver o quanto que é diferente. Ó, condições normais, célula de Walker, lá na região da Austrália. Condições de El Niño, olha só a célula de Walker, ó, ela se intensifica aqui no Oceano Pacífico. E aí quando tem Laninha, olha só, ó como é que intensifica as tempestades na Austrália, né? Olha como é que isso provoca anomalia e alteração climática. Então vejamos, ó, são sistemas anormais, né? Em anos de El Niño, em anos de Laninha, ó, em anos de El Niño, de Laninha, ó, resfriamento. Lá na América do Sul, algumas regiões vai ter resfriamento da água do Pacífico e os ventos alísios mais intensos. Ela de Walker fica mais alongada, olha lá, ó, vai chover bastante na Austrália. Em anos de El Niño, ó, seca na Austrália, certo? Um sistema normal e os sistemas anormais, El Niño e Laninha. No mundo há toda uma mudança de El Niño e Laninha durante as estações do ano. Então são anomalias climáticas, não podemos esquecer isso. E como é que eles conseguem determinar então essa temperatura da água aí, professor? Como é que eles conseguem fazer isso? Existem boias no Oceano Pacífico, essas boias estão todas interligadas via satélite, essas boias aferem constantemente a temperatura do Oceano Pacífico, e elas ficam lá fixas, essas boias, entre aspas, fixas. Ela tem um cabo de 2.000 metros de profundidade, esse cabo. E aí que é constantemente monitorado via satélite essa temperatura da água do Oceano Pacífico. Então, os caras já sabem dizer quando vai ter El Niño e quando vai ter Laninha, né? Então já consegue dizer quando é que vai ter isso. Já consegue colocar essa alteração. Então, ó, vejam uma situação aqui, por exemplo, ó. Nós estamos agora no mês de fevereiro, janeiro, para começar fevereiro, certo ou não? Estamos sob o efeito do Laninha, ó. Existem algumas regiões que o calor no Rio de Janeiro está tremendo, está quente, no Nordeste, região do Nordeste. É anormal isso? Não. Por que não é normal? Porque é o Laninha quem faz isso. Quando tem El Niño, é chuva intensa e calor. Agora fica seco. Então são condições normais. A região onde eu moro aqui no Mato Grosso do Sul agora nesse mês está com muita chuva. Normal? Normal por conta do verão e da influência do Laninha. Esse ano teve seca no Pantanal. Normal? Normal. Quem fez isso? Laninha. Ele começou lá no finalzinho de novembro, por aí intensificou em dezembro. Então todos esses fenômenos promovem alterações na atmosfera. Por isso que nós falamos que El Niño e Laninha são alterações climáticas, são anomalias climáticas, ok? Vamos entender uma coisa aqui, minha gente, para a gente poder finalizar esse conteúdo. Nenhum fenômeno acontece aleatoriamente do nada de ordem climática. Ele tem todo um processo para ele poder existir, ok? O planeta em si, ele é constante adaptação. Nada acontece ao acaso aleatoriamente. A gente tem que visualizar as correntes marítimas. Olha lá, ó. Vamos visualizar as correntes marítimas. Elas têm todo um processo de influência na circulação climática do planeta. Por exemplo, nessa região aqui da Noruega, ó, Noruega na região extremo norte, Noruega e Suécia aqui, não existe congelamento de água. Por quê? Porque há uma corrente marítima quente, a corrente do Golfo. Ela é uma corrente marítima quente. O deslocamento dos ventos contralísios aqui nessa faixa, ó, comparando, ó, tá vendo como essa seta aqui ela vai para lá, ó, é o mesmo direcionamento da corrente, tá vendo?
é uma colisão. Então, nenhum fenômeno climático acontece ao acaso, aleatoriamente. Tem todo um processo que isso é promovido para que ocorra essas mudanças. Por exemplo, no Brasil, professor, a gente não tem furacão, não tem tufão, não temos, por conta da nossa condição das correntes marítimas, da condição que nós temos da circulação dos ventos. Olha só a circulação dos ventos. São ventos concentradores, zona de convergência intertropical. Então, mas tem chuva muito no verão? Tem bastante, por conta dessa zona de convergência intertropical. Então vejam que os fenômenos nenhum acontece aleatoriamente, existem fatores, elementos climáticos, e o El Niño e La Niña são anomalias climáticas, mas que nós consideramos como fatores climáticos. Ok? Não se esqueçam disso. São fenômenos que alteram toda a condição climática do planeta todo. El Niño e La Niña. Ok? Dia de cada vez. A gente se vê. Até mais.